título da semana, né? Ou seja, aquele título da semana, que tem a semana, os dias da semana e qual é o capítulo referente, né? E aí depois você tem subtítulos ali menores, que é sistema solar, aí depois formação da Terra, né? Então, tipo assim, é essa ordemzinha que eu estou tentando seguir. Para vocês, aquela questão. Eu poderia até subdividir, mas pela minha experiência, quanto mais a gente subdivide o negócio, mais complicado, mais separado fica, entendeu? Não sei se facilita. Eu posso tentar ver lá, rever essa questão de subdivisão. Mas quanto ao volume de atividades, que vocês fiquem entendidos assim, que vai ser um volume grande mesmo, mas que aí depende de vocês fazer essa separação. O que eu posso colocar também, não sei, posso botar por prioridade, talvez cores, né? Ó, isso aqui é prioritário, isso aqui é mais prioritário, isso aqui é prioridade média, não sei. Eu vou ver, vamos dar uma olhada direitinho lá, né? Porque no primeiro momento, Diogo, eu tinha entendido que você estava falando sobre o volume de conteúdo. Né? Agora eu acho que você está falando sobre subdivisão, né? Mas eu não sei se... Não sei, eu achei... vou tentar ver, porque também eu posso subdividir muito e ficar mais complicado. Vou ver o que eu posso fazer na próxima semana. Tá? Vamos lá, peraí, tem mais algumas dúvidas aqui. Consegui me adaptar bem. A Maria está... Maria, não sei como que é que tem. É Maria, né? Maria está dizendo que conseguiu se adaptar bem, né? Maria Eduarda também. Matheus. A gente sabe que esse formato de ensino nem todo mundo consegue se adaptar bem, né? E tem algumas pessoas que conseguem melhor do que outras, né? E é o que eu acho que o Diogo falou mesmo. O Moodle já é uma plataforma muito, muito pouco amistosa, né? Então a galera entrar ali, o troço já né, não é bacana, não é vistoso nem nada não. Tá? Mas a gente vai tentar manter assim. As videoaulas como prioridade, os exercícios de revisão, as atividades de presença e o restante, os documentários, os textos, né? Vocês acessem dentro da possibilidade de vocês. Essa semana, então, por exemplo, os 2 documentários que eu coloquei lá, tanto Criando a Terra, quanto o documentário Cosmos, né, de Carl Sagan, eu adoro esses 2 documentários. Eu realmente adoro eles. Então, tipo assim, até eu costumo passar eles em sala de aula quando é possível, né? Eu não sou muito de usar o meu tempo de sala de aula para passar documentário. Eu geralmente recomendo as pessoas assistirem. Mas tentem, façam um esforcinho de assistir aqueles 2 documentários. Eles são muito bacanas, tá? Quanto aos materiais escritos que eu coloquei, quanto ao material escrito que eu coloquei, eles são bem ilustrativos, entendeu? Então, eu digitalizei, eu tenho um livro aqui, eu tenho uns livrozinhos aqui, peraí, eu tenho uma série de livros aqui, ó, da Timeline, né? E ele é bem ilustrativo, ele tem assim, é bem direto ao ponto, né? Tem bastante infográficos e coisa e tal. Então eu digitalizei ele aqui no próximo que eu tenho aqui no digitalizador que eu tenho e coloquei lá. Aí vocês, para poder também, se quiser acessar a leitura que eu digo que para mim é obrigatória, é a leitura do livro didático. Essa é importantíssima para vocês conseguirem, né, ir encaminhando os estudos de vocês, né? Fazer os exercícios, aí fica legal. Para mim, na minha cabeça, fez os exercícios lá, leu o livro didático, assistiu o vídeo aulas, eu acho que vai conseguir conduzir bem o conteúdo, pelo menos de geografia, né? Que eu acho que o ensino remoto fica mais difícil, por exemplo, na minha cabeça, né? É para matemática, para área de exatas, né? Eu acho que sem aquela presença física da pessoa ali respondendo na hora é mais complicado, né? Aí aqui a Maria também achou que está bem dividido, que está legal, né? Bem, então a gente está pegando aqui pela maioria aqui, eu acho que está bem, mas em relação ao Diogo, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, qualquer coisa, Diogo, entre em contato, né? Especificamente, algum assunto específico que você não entendeu, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, fazendo, né, faça um textozinho perguntando direitinho para ver se eu consigo direcionar a sua dúvida, tá bom, Diogo? Aí o Caio aqui está falando sobre o Carl Sagan, né? Carl Sagan manda muito bem. Acredita, pessoal, que ano passado eu mostrei uma foto do Carl Sagan, o pessoal disse que parecia com o Bolsonaro, gente. Que decepção, que dor no coração. Mas tudo bem, né? Cada um. Achou muito bem dividido o Ronaldo aqui também.
tá? Tá tudo muito tranquilo, terceiro ciclo, ficar mais... Tudo bem, já estou, beleza? Então, galera, agora, vamos fazer o seguinte, vamos para as perguntas do conteúdo. Sobre o conteúdo, deixa eu ver, uma dúvida sobre o conteúdo? Acho que tem toque em relação à organização mesmo, né? Pode ser também, né? Pode ser uma questão de toque, né? Todo mundo tem um pouquinho de toque, gente. Aqui, quem já que não saiu de casa assim, ficou pensando umas 10 vezes se fechou a porta, se não fechou a porta, foi lá, olhou, depois fechou de novo, não está fechado. Eu, por exemplo, eu tenho toque disso, de chave. Eu deito na cama e digo, eu deixei a porta aberta toda noite. Deixei o fogão aceso. Não sei quanto a vocês, mas isso aí é o meu lado de toque. É transtorno obsessivo compulsivo. Vamos lá, galera, sobre conteúdo. Dúvidas? Vamos lá, levantem dúvidas aí. Sistema solar, alguma coisa sobre sistema solar, formação do sistema solar. A Morgana, obrigado, Morgana, pela... Assim, acredite que eu não estou gostando muito das aulas, não. Eu acho, tipo assim, fica muito superficial. Eu não tenho ainda habilidade de lidar com e eu também não tenho o hábito de formatar. Porque, na verdade, eu acho que se eu conseguisse formatar, ficaria mais rápido, mais fácil. Eu gravo tudo de uma vez só. Essa semana que, inclusive, eu errei lá numa coisa, eu tive que formatar, e o meu computador aqui, a lenha, levou umas 3 horas para renderizar o vídeo formatado. Então, eu não tenho nem condição técnica de conseguir fazer isso. Né? Vamos lá. Obrigado, Maria. Sem dúvidas, verdade, sem dúvida. Olha, o Hector desenhando turbina, deve ser um computador gamer, né? Aí é outro patamar, né? Não, que isso, é um computadorzinho de pesquisa mesmo, mas meia turbina. Ah, tá. Pessoal, vamos lá. Mas então, alguém quer fazer alguma consideração sobre o conteúdo? Alguma coisa que chamou a atenção? Algo interessante? Lá no texto, se alguém já escreveu o texto, alguma coisa que acha que vale a pena ser comentado? Então, Zé, se acontecer de Júpiter virar uma estrela no nosso sistema solar, que impacto que isso causaria na Terra? É interessante. Quem que perguntou? Não sei. Maria Eduarda. Maria Eduardo, sua pergunta é interessante. Não tem esse risco, né? Júpiter não tem como se tornar um Sol, por quê? Porque ele precisaria agregar matéria, né? Ou seja, na verdade, é uma questão de matéria. Se ele tivesse pelo menos 4 vezes mais massa que ele tem agora, né? Ele já teria peso suficiente para iniciar uma reação dentro do seu núcleo, né? Uma reação de fusão nuclear, né? E isso faria com que ele se tornasse uma estrela, tá? Não tem esse risco. O Júpiter não tem esse risco. No entanto, se nós fôssemos de um sistema binário, um sistema de 2 estrelas, é claro que toda a lógica de toda a vida na Terra seria diferente, se fosse possível que existisse. Né? Por quê? Porque a força motora da vida na Terra, a gente vai ver isso mais para frente quando estiver falando sobre o clima, né? É o Sol. Somos todos movidos a Sol, de forma direta ou indireta. Parar para pensar direitinho, tudo que a gente consome, né, vem das plantas ou dos animais que consomem as plantas. E a energia que faz as plantas viverem é o Sol. Né? Então, indiretamente, nós somos movidos a Sol. E não só a gente. Todos os processos físico-químicos da atmosfera, até mesmo o ciclo da água, até o próprio relevo e a decomposição do relevo, tudo, em última instância, é movido pelo Sol. Tá? E a gente tem vários ciclos que são bem definidos. Então, se a gente vivesse num sistema binário, a vida, pelo menos como nós conhecemos, ela seria totalmente diferente. Não estou dizendo que é impossível existir vida aqui, mas ela seria bem diferente, com certeza. A questão de estações do ano, como que seria as estações do ano se a gente tivesse um Sol orbitando, né, o nosso Sol. Tá? E o mais engraçado é que já se encontrou sistemas assim. Por exemplo, Alfa Centauro, ou a próxima de Centauro, que é a estrela mais perto do sistema solar, ela está a 4 anos-luz daqui, é um sistema trinário, né? Ou seja, são 3 estrelas. E já se encontrou planetas. Né? Já se encontrou 2 planetas, e um deles, inclusive, do tamanho da Terra, né? Que orbita esse sistema. Tá? É interessante, porque como que é
a dinâmica, inclusive até bem pouco tempo, eu digo até 10 anos atrás, os cientistas achavam que seria impossível existir planetas em volta de sistemas binários, trinários, né? No entanto, agora, graças ao avanço da tecnologia, já vai se encontrando, já vai se descobrindo, né? Então, nesse planeta, né, de Próxima de Centauro, no céu você vê 3 sóis, né? Agora, como é a dinâmica climática desse planeta, se é possível ter vida nesse planeta, isso a gente ainda não tem dados suficientes para poder encontrar, entendeu? Mas é isso, se Júpiter tivesse... Hoje, Júpiter, no Sistema Solar, ele faz um papel muito importante para a Terra. Ele é um para-raio, né? Na verdade, ele é um para-choque. Vários corpos celestes que caem em direção ao Sistema Solar inferior, né? Eles acabam sendo atraídos por Júpiter, né? E muitas das vezes eles caem em Júpiter ao invés de vir para o sistema interior, ao invés de atingir, por exemplo, Marte, a Terra. Então, Júpiter acaba sendo um escudo protetor para a gente. Tá? Inclusive, em 1994, um asteroide gigantesco, né, o Shoemaker, ele atingiu o Júpiter e provocou um buraco do tamanho de 15 terras, né, em Júpiter. Tal era o tamanho dele, tal foi o impacto que ele atingiu, né, em Júpiter. É claro que não fica uma cratera, porque Júpiter é um planeta gasoso. Então, ele fez lá uma marca na atmosfera jupiteriana, e aí depois essa marca foi se desfazendo, né? E aí você hoje em dia já não consegue ver as marcas desse cometa. Tá? Mas se vocês quiserem, procurem depois lá no YouTube. Tem, inclusive, fotos, imagens desse cometa atingindo o Júpiter em 94. 1909, aqui o Hector está falando assim, o cara refutou os terraplanistas e ainda incluiu eles em uma teoria que nem eles haviam pensado. Eu acho que eu coloquei lá o eclipse, né? Sim, sim, sim. Galera... Eu nunca vi um terraplanista usar essa teoria, essa explicação que você fez. Eu nunca vi. Como que é, então, o eclipse? Eu gostaria de saber como o terraplanista explica os eclipses, né? Como que seria o Porque na teoria deles, acho que a Terra é maior que o Sol, e o Sol pequenininho, e a Lua menos ainda. Alguma coisa assim. Sei lá, algo assim. Gente, o terraplanismo faria muito sentido há alguns séculos atrás, como era, né? Séculos atrás, né? Porque como a gente não entende, as pessoas não entendiam de física, né? Por exemplo, a questão da inércia, né? Lá da primeira lei de movimento da cinemática. Se você parar para pensar, a gente só percebe o movimento quando ele está ou acelerando ou freando, né? Em movimento constante, a gente não percebe o movimento. Então, é por isso que a Terra gira a mais de 1000 km por hora, né? Ou seja, a gente agora aqui, parado, sentadinho, estamos girando a mais de 1000 km por hora. Mas a gente não sente esse movimento, por quê? Porque é um movimento constante. Por ser um movimento constante, por tudo que está em volta da gente está se movendo na mesma velocidade, a gente não sente, a gente não percebe, né? Agora, se a gente olhar só os nossos olhos, olhar em volta da gente, a Terra realmente parece plana, né? Então, para um cara dizer assim, mas pô, eu olho aqui, eu vejo a Terra plana, eu não vejo nada de curvo, né? Mas hoje em dia, que você tem navios cruzando, né, o mundo todo, poxa, e outra coisa, pega um avião, então, pega essa associação aí, terraplanista aí, pega um avião e manda, tipo assim, pega aqui pro oeste, aqui, vai direto, né? E vai ver que qualquer hora vai chegar do ponto que partiu, entendeu? A não ser que vai bater lá na cúpula, né? Vai bater na cúpula e aqui descendo, mas tirando isso, a pessoa vai com certeza provar facilmente. O que eu vejo, professor, o que eu vejo muito, terraplanista falando, é assim, se você olhar para o mar e ver o navio, você sempre verá o navio, sempre verá ele. Aí passam umas horas, você não vê mais o navio, porque ele já passou pela curvatura e seus olhos não conseguem perceber. Não só isso, um binóculo, você compra um binóculo aí no camelô mesmo, você com um binóculo e você ficar acompanhando um navio se afastando no mar, você vê claramente, eu já fiz essa brincadeira, que eu tenho um binóculo aqui em casa, de olhar, né, aqui em Campos, aqui tem o Porto do Açu, então tem muitos navios. Você fica olhando o navio, ele vai parecendo que ele está afundando mesmo. Claramente ele parece que está afundando, né? Mas por quê? Porque ele já está indo pela curvatura, ele está bem longe. Então, no mar, você consegue ver isso com um binóculo.
R$ 50 que você compra num camelô. Entendeu? Então, assim, eu vejo o fenômeno do terraplanismo um fenômeno social. Ele não é um fenômeno científico, é um fenômeno social. As pessoas querem acreditar em coisas. As pessoas querem acreditar em coisas fantásticas, né? É a mesma coisa que, por exemplo, a ufologia. Né? O pessoal aí que acredita em ET, extraterrestre, não sei o quê. Poxa, é mó da hora. Eu bem queria acreditar também, entendeu? Eu mesmo adoro, me amarro ficar vendo lá aqueles programinhas alienígenas do passado. Eu me amarro naquilo. Mas a gente sabe que é zero de ciência. É só a galera que quer acreditar, entendeu? Então, assim, é muito mais um fenômeno social, de grupo, de pessoas que querem fazer parte de algo especial, do que alguma coisa que realmente seja, né, cientificamente plausível. E dentro dessa história tem lá o que eu falei na última aula sobre astrologia. Mais que as pessoas gostem de astrologia, mais que as pessoas se identifiquem com a astrologia, né? Ah, não, esse signo aqui sou eu, não sei o quê, eu sou assim, sou assado, não sei o quê. A verdade dura, cruel, triste, é de que a astrologia ela é tão fantasiosa quanto o terraplanismo, quanto, né, a ufologia, entendeu? Aí vamos continuar aqui. A Vanessa, uma formiga em cima de uma bola, não vê que a bola é redonda, não é? Deve ser a mesma coisa para a gente em relação à Terra. Vanessa, perfeita a sua observação, né? Ou seja, a Terra, a curvatura da Terra é muito, muito sensível. A Terra é muito grande comparado a gente, né? Então, a gente não consegue ver essa curvatura. Para a gente conseguir ver essa curvatura, a gente precisa ir a uma altitude absurda. Então, mais de 30 quilômetros, 50 quilômetros de altura, aí você já começa a conseguir ver a curvatura, né? Mas existem várias imagens, né, de balões meteorológicos, da galera que solta até no YouTube, né, que consegue mostrar a questão da curvatura. E o mais engraçado dessas teorias de conspiração é imaginar que 200 governos de países diferentes, né, do mundo estão alinhados. Eles não se entendem em nada. Ou seja, os países do mundo, a gente vai ver lá no terceiro ano que a geopolítica é uma zona, é uma selva. Os países não se entendem em nada. Mas, misteriosamente, para esconder que a Terra é plana, eles Todos são cúmplices. Todos são cúmplices, todos sabem, é a mesma coisa da ufologia. Todos os governos do mundo escondem a verdade, sabem que os ETs existem, mas eles ficam quietinhos na deles. Né? Então, aí é realmente aí que sai um pouquinho do limite do plausível. Né? Vamos lá. Eu tenho binóculos. Aí, ó, Hector, já pode ir na praia, a próxima vez já leva já e vai olhando aí o oceano. O Daniel aqui está falando que o programa é muito bom, creio eu que deve ser alienígenas do passado. Eu acho bacana como que os seres humanos do passado eles eram retardados, né? Eles não conseguiam fazer nada, é tudo os alienígenas que faziam, mas tudo bem. Natália, eu acredito na teoria da Terra plana, tá, tudo bem. Eu acho que se tem uma coisa que a pessoa tem que acreditar, gente, é uma coisa que não vai fazer mal a ninguém. Então, Terra plana, tá beleza. Agora, é ruim quando a pessoa acredita em algo que pode realmente fazer mal para a coletividade, como a questão das vacinas, ser antivacina, isso aí é pior. Por quê? Porque as vacinas, para funcionarem, elas precisam de um volume de pessoas imunizadas. Se você não atinge, né, o que o pessoal chama de imunidade de rebanho, as doenças não são erradicadas. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem várias doenças que a gente só ouve falar, né? Poliomielite, varíola, doenças que simplesmente não existem mais. Então, assim, até 30, 40 anos atrás, as pessoas ficavam aleijadas o resto da vida por causa da poliomielite. A varíola era uma das doenças que mais matava no mundo. Historicamente, uma das doenças que mais matou em todos os tempos. E hoje em dia, graças às vacinas, à imunização, a campanhas mundiais de imunização, essas doenças são apenas uma vaga lembrança, né, na história, no livro, que você olha no livro. Não sei se vocês repararam, recentemente, faz umas 2 semanas, um rapaz que viveu 51 anos no hospital, ele morreu, né? E aí eu fui ler a história. Vi isso aí. Vocês viram? Eu fui ler a história da vida dele, até uma história legal, o cara era meio nerd, coisa e tal, gostava de quadrinhos, escreveu lá, produziu um vídeo, coisa e tal, mas ele estava 51 anos preso a uma cama, por quê? Porque ele, quando criança, teve poliomielite, né? E hoje em dia você vê, ninguém mais passa por essa situação. O presidente Roosevelt dos Estados Unidos, aquele lá da década de 30, que fez o New Deal e coisa e tal,
Ele teve poliomielite quando criança e ele não andava. Ele era paralítico, apesar de fazer de tudo para não parecer que era, né, paralítico. Na verdade, ele até usava outras pessoas para carregarem ele, para fingir que ele estava andando ali, né? Porque ele escondia essa deficiência dele a todo custo. Ou seja, ele não conseguia andar por causa da poliomielite. E hoje em dia a gente tem aí uma doença totalmente erradicada. No Brasil, se eu não me engano, desde 94, 95, não tem nenhum caso de poliomielite. E por quê? Porque a poliomielite cansou de infectar as pessoas, resolveu ir embora? Não. A vacina erradicou ela. Né? Beleza? Professor, no próximo vídeo, aí o Hector está fazendo, inclui o cara da Terra Oca, né? Tem isso também, né? Tem a galera da Terra Oca, né? Mas aí, se a gente ficar aqui nas teorias da conspiração, a gente voa longe mesmo, né? O Agulha acredita na Terra plana porque o Xandão disse que ela é plana. Também é uma questão. Ok. Se a Terra é redonda, por que ela é plano de Deus e não esfera de Deus? É uma boa pergunta, Patrick, né? E por que se chama planeta e não rodoneta? Faz sentido, né? Bem, pessoal, isso é legal. O Hector está levantando a questão, que na verdade a Terra é uma geóide, né? Ela não é nem plana, nem uma esfera, né? Ela é uma geóide. Lá no final do vídeo, né? Se eu não me engano, do vídeo 4, eu mostro para vocês algumas imagens que os cientistas fizeram, né, eles superdimensionando o verdadeiro formato da Terra. Por quê? Porque a Terra ela é uma esfera, né, aos olhos nus, assim, você vendo do espaço, a Terra parece realmente uma esfera perfeita. Mas quando você vai fazer medidas, principalmente em relação à força da gravidade, eles utilizam aparelhos que não vão medindo a questão da gravidade, que é uma das melhores formas de você conseguir analisar, né, a altitude, né, de um determinado lugar, né, eles vão começando a perceber que a Terra ela não é uma esfera perfeita, né, nem uma geóide, nem uma esfera achatada nos polos, não, ela é uma geóide, ela tem, ela é meio torta, ela tem algumas... Ela é imperfeita, né? Ela é Isso. imperfeita, exatamente. Ela tem umas depressões em alguns lugares, uns calombos em outros. Isso por quê? Porque a Terra não é uniforme, nem por dentro, né? Ou seja, a matéria que flui no manto da Terra não é uma matéria homogênea. Então, você tem alguns lugares que ela é mais densa do que em outros, né? E essa densidade, essa diferença de densidade, acaba causando essas distorções. Então, se a gente pudesse ver a Terra na escala planetária, ela é um fluido, ela faz assim, né? Sabe aquelas bolas dentão de leite que a pessoa chuta, assim, a bola fica fazendo assim, né? Você chuta reto, de bico, mas a bola consegue pegar curva, né? Aquelas bolas bem borrachudas. A Terra é tipo aquilo lá, ela se deforma dependendo, né, da matéria que está rodando ali dentro do manto, né? Para vocês terem uma ideia, inclusive, é igual o polo norte magnético. O nosso polo norte magnético ele não é exatamente sobre o polo norte geográfico. Por quê? Porque você tem uma massa de matéria metálica mais ou menos ali perto da Groenlândia. E essa massa acaba atraindo todo o campo magnético. Então, as bússolas da Terra, elas não apontam direto, certinho para o Polo Norte. Elas apontam para onde hoje é mais ou menos a Groenlândia. E pior, ela se move. Essa massa ali por debaixo da Terra, ela se move com o tempo. Então, ela já esteve mais perto do Canadá, agora ela está mais próxima da Groenlândia, e ela vai, né, alterando de acordo com o movimento do manto ali por debaixo da crosta. Tá? Parece, a Vanessa está falando, parece um monte de massinha de modelar. É mais ou menos isso. Se a gente parar para pensar, a crosta da Terra ela é bem dura, né, Lespa? Mas ela é muito fina, ela é fininha. Então ela tem o quê? 40 quilômetros, de 40 a 70 quilômetros de espessura. E a Terra tem, né, um raio de 6.000 quilômetros. Então, assim, é muito fininha a nossa casca. Então ela fica muito à mercê do quê? Da massa de manto que gira ali embaixo da crosta. Então, dependendo das forças que ocorrem ali dentro, essa crosta vai
se mover, ora vai ter uns calombos, ora vai ter umas depressões. Isso, é claro, ocorre rápido? Não, ocorre em uma escala de tempo muito grande, tá? Agora, a nossa crosta, ela de vez em quando se solidifica, e ela fica ali um tempo aguentando as forças que acontecem ali embaixo. Então, é mais ou menos como, peraí, é como se fosse, não tem um lápis aqui, mas é como se fosse um lápis, e quando você aperta o lápis, força o lápis, você vê que o lápis, de um certo momento, ele aguenta a pressão, né? Mas se você for aumentando gradativamente a pressão, vai ter uma hora que, do nada, ele quebra, ele se rompe, né? E o que a gente vai ver nas próximas aulas é isso, é quando essas forças, elas vencem a crosta e elas se rompem a crosta em um movimento rápido, né? E muito dramático, que são o que a gente chama de fenômenos tectônicos, os sismos, né? Terremotos, vulcões, tsunamis, são geralmente resultado do quê? Do acúmulo de pressão que acontece no manto sobre a crosta. Mas isso aí é a questão para a nossa próxima aula. Tá? A gente nem precisa se preocupar com isso, né, professor? O Brasil não tem essas coisas. É, é, Terremoto. é interessante, porque o Brasil, ele é muito Tá em um cagado. lugar bom. Isso, é isso. O nosso desastre natural são os políticos, entendeu? Agora, tirando isso, né, o Brasil tem muita sorte. Por quê? Porque ele fica exatamente no meio de uma placa tectônica, né? Então, ele fica muito distante dos contatos de placa. Então, há muitos milhões de anos não existem tectonismos sérios aqui no país. O tanto que você vê o quê? Você vê um relevo desgastado. A gente vai ver na próxima semana que existem basicamente duas forças que atuam sobre o relevo. São as forças endógenas, são essas forças do tectonismo, do manto, e as forças exógenas, que são as forças que desgastam, né, o relevo. Tá? Essas forças exógenas, elas são o quê? Elas são o vento, a chuva. Aqui no Brasil, são elas que atuam sobre o relevo. E é por isso que, quando a gente olha o relevo brasileiro, ele é muito desgastado. Planaltos, nenhuma montanha muito grande, você tem algumas serras, mas todas bem, né, arredondadinhas, com 800, 1.000, 1.200 metros de altura. Nada comparado, por exemplo, a uns Andes, que tem 6 quilômetros de altura, ou a Himalaia, que você chega até 8 quilômetros de altura. Nada. Aqui é muito lento. Agora, não impede a gente ter alguns tremores de terra, como aconteceu recentemente na Bahia. Mas isso é o quê? Geralmente é o solo se acomodando por alguma coisa. Pode ser, inclusive, quando você constrói uma hidrelétrica e você enche aquela hidrelétrica com água, né, aquela bacia, né, aquela represa toda ali, ela causa um peso sobre a terra que muitas das vezes leva a tremores de terra. É comum no Brasil a gente registrar sismos, né, perto de represas por causa dessa questão do volume de água pesando sobre o solo. Tá? Mas é sempre sismos muito baixos. Então a gente vai ver mais para frente que existe uma escala que mede isso, né, que é a escala Richter. Então aqui no Brasil é comum a gente ter tremores de terra sempre abaixo de 3 na escala Richter, que são imperceptíveis aos seres humanos, né? Ou seja, é imperceptível para a gente não consegue ver, né? Ou sentir. Alguns animais até conseguem sentir coisa tal, mas os seres humanos não. Agora, para você ter um 4, 5 na escala Richter, é muito raro que aconteça aqui no Brasil, e quando acontece, é um tremor reflexo. Ele aconteceu, teve um epicentro em outro lugar e acabou acontecendo aqui. Mas isso é conteúdo para a próxima semana. A gente vai estar falando isso na próxima semana. Tá? Então, Zé, eu tenho mais uma. Tipo assim, é uma pergunta. Eu sei que atualmente isso é impossível porque não tem tecnologia suficiente, mas ainda sobre Júpiter, uma das luas dele, se eu não me engano, que você falou, é a Europa, que tem a possibilidade dela ter água, dela ser formada de água, basicamente. Se acontecesse de ter tecnologias mais avançadas futuramente, seria possível da gente conseguir pegar essa água dela e trazer para o planeta Terra? Então, já existem hoje a NASA, principalmente a NASA, mas também a Agência Espacial Europeia, eles já têm trabalhos, né? Já estão processando uma pesquisa de um projeto para conseguir mandar uma sonda à Europa, né?
E também existe um outro projeto paralelo a esse para Encelado, que é uma lua lá de Saturno. Por quê? Porque são duas luas que estão claramente, né, possuem claramente água em estado líquido no seu interior. No entanto, é um desafio tecnológico absurdo. Por quê? Porque você vai precisar criar um robô que seja capaz de, além de sair daqui na Terra e viajar milhões de quilômetros até essas luas, ele também conseguir pousar em segurança, e ainda você vai ter que ter uma perfuratriz, né, para cavar algumas centenas de quilômetros de gelo, o que já é muito difícil de fazer aqui na Terra, né? Então, assim, projetos já existem, engenheiros hoje já estão pensando isso, já é uma missão que já está sendo colocada no papel, mas acredito que vai levar ainda algumas décadas, talvez uns 10 anos, 15, 20 anos, para uma missão dessa efetivamente ser concretizada. Mas já existe, né, projetos nessa questão de conseguir furar, porque não é só também furar, você tem que conseguir extrair alguma amostra, né, fazer os testes bioquímicos necessários. E hoje em dia, muito da verba da NASA, e vai lembrar, né, a NASA, apesar de executar um papel muito importante no desenvolvimento de tecnologias e coisa e tal, e muitas das tecnologias que nós usamos hoje em dia, elas vieram de pesquisas espaciais, mas mesmo assim ela ainda é muito pouco investida, se investe pouco ali, né? Ou seja, muitas das pessoas não veem sentido em investir pesado em missões espaciais. A NASA nem. Ela nem pega lucro, o que mais lucra é o exército americano. O exército americano tem muito mais lucro. Porque a NASA é estatal, né? A gente tem que lembrar que a NASA é uma empresa do Estado, né? Ela não é uma empresa particular. Então, ela está sob tutela do governo. Então, geralmente, ela trabalha junto com os militares. E quando a gente para pensar, os maiores promotores de tecnologia do mundo são, né, empresas públicas, empresas estatais, né? Seja o E a Exército. SpaceX? A SpaceX é interessante, porque ela é uma iniciativa privada, né, que está pegando agora. Mas como que é? A SpaceX é privada, mas os contratos são todos da NASA. Né? Então é o quê? É uma parceria público-privada. Então, basicamente, a NASA paga adiantado para a SpaceX produzir tecnologia que a NASA depois irá alugar. Né? Muito das coisas que são executadas a nível de empresas privadas é desse modo. A gente tem que entender que as empresas privadas, elas buscam lucro. É o objetivo da empresa privada. E nem sempre pesquisa traz lucro imediato. E nem toda pesquisa gera lucro. É o que a gente chama de pesquisa de base. Essa pesquisa de base, para poder gerar lucro, às vezes leva 50, 60 anos para sair. É como, por exemplo, a relatividade de Einstein. Quando Einstein publicou a sua relatividade, não existia nenhum lucro imediato ali. Hoje em dia, boa parte das tecnologias que nós usamos, do laser, à internet, aos microchips, eles têm como base a física relativística. Né? O GPS, mas agora. Por quê? Porque a iniciativa privada pega essa ciência toda que foi produzida pelo Estado, né? E pega só a nata. Eu vou pegar só isso aqui que vai me dar lucro. Né? É como, por exemplo, a Apple. A Apple tem os seus centros de pesquisa? Tem os seus centros de pesquisa. Mas o centro de pesquisa está voltado para a produção de produtos que vão gerar riqueza, lucro. Agora, microchip, quem gerou foi a NASA, o touchscreen, entendeu? Essa tecnologia toda aqui, ela é anterior à Samsung, à Apple. Eles só pegam ali a natazinha ali, colocam no produto e vendem. Né? É legal? É legal, funciona. A SpaceX, essa parceria público-privada, está funcionando muito bem. Os avanços que a SpaceX está, né, atingindo num curto período de tempo é impressionante. Por quê? Porque eles pegam o melhor do capitalismo, né, que é a questão da necessidade do lucro e coisa e tal, não sei o quê, mas eles também pegam o melhor do Estado, né, que é o investimento, que é a garantia dos recursos e coisa e tal, juntam ali e estão produzindo uma tecnologia absurdamente, né, avançada em pouco tempo. Tá? Então, mas o fato é esse, o fato é que a longo prazo, muita gente não vê lógica em investir no espaço, não vê lógica. Entendeu? Então, a NASA trabalha com um orçamento muito baixo. Então, por exemplo, hoje em dia, para lançamento de produtos, a SpaceX é interessante para ela. Por quê? Porque é um mercado que dá para gerar lucro.
lançar satélites, lançar até turismo espacial. Isso é coisa que a curto prazo já se sabe que vai gerar dinheiro. Agora, mandar uma missão robótica para Encelado, para saber se tem oceano, se o oceano lá tem vida e coisa e tal, isso zero de lucro. Não vai dar lucro em quê? Nada. Então, cabe o quê? A NASA, com dinheiro público, né, que é escasso, fazer esse trabalho de pesquisa de base, de ciência de base, que vai levar, né? Então, tudo é mais lento, porque aí você tem a burocracia, você tem, né, toda essa questão, né, do trabalho. Agora, se num tempo, daqui a pouco, descobrirem um material excelente lá encelado, que gera muito dinheiro, que vai dar um lucro absurdo, aí é bem provável que a iniciativa privada queira entrar nessa brincadeira também, vai usar as tecnologias que a NASA desenvolveu para poder ir para lá, né? E por aí vai, né? Então é assim que funcionam as coisas, pelo menos na questão da ciência e da exploração espacial. Tá? Estou sem fazer juízo de valor, se está certo, se está errado, como as coisas são. Tá? Bem, pessoal, olha só, já deu 2h51, né? Então já passou um pouquinho o nosso tempo e acabou que o meu pacote de dados aqui, ó, aguentou direitinho, tá? Vou dar um viva lá para vivo e a gente continua então na semana que vem. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Não, né? Tá tranquilo. Então tá tranquilo. Pessoal, semana que vem, mais 2 videoaulas lá, acompanhem, não deixem de fazer os exercícios, não deixem de mandar lá os textos, tá bom? E semana que vem também eu vou passar para vocês direitinho os detalhes do nosso trabalho em grupo, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.